Bom, amadinhos, agora nós vamos terminar o livro de Zacarias, os dois últimos capítulos, tá? Até porque Zacarias é um livro curtinho. Mas vai ter muita coisa interessante nesse vídeo, tá? Vai ser uma verdadeira aula de teologia, tá bom? Quem puder já deixa o like aí. Vocês sabem que isso ajuda a aumentar o alcance, atividade, etc. Todo mundo conhece já. Quem é inscrito ativa o sininho. Então vamos lá. Aqui esse comecinho só vai ser meio repeteco, mas eu vou citar para quem não viu os outros vídeos, tá? Porque aqui em Zacarias 13, ele fala que Deus acabaria com os profetas. Tanto que nós vimos Jeremias criticando os profetas, falando que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação. Isaías também critica os profetas, que falam que os profetas profetizavam mentiras. E aí quando chega em Zacarias, que é um profeta pós-exílio, Deus promete que vai acabar com os profetas. E só dando uma contextualizada aqui para vocês, pessoal, o capítulo anterior que nós vimos, no vídeo anterior, era sobre Alexandre o Grande. O capítulo 9 de Zacarias, ele narra as vitórias de Alexandre o Grande. Já o capítulo 12 em diante de Zacarias, ele está narrando do período Seleucida. Ele está profetizando sobre aquele período dos gregos, do Antíoco Epífanes, a helenização de Israel. Então só para a gente entender um pouco o contexto, tá bom? E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Então quer dizer que até aquele momento do profeta Zacarias ainda tinha ídolos em Israel. Então ele só ia retirar nesse período Seleucida, tá? E deles não haverá mais memória. Então o que dá a entender aqui? Como se fosse uma reforma religiosa. Como se só naquele período realmente houvesse um judaísmo mais monoteísta, sem essa contaminação de ídolos, de outras divindades, etc. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Então o que ele está dizendo aqui? Que não haveriam mais profetas. Tanto que o último profeta é Malaquias, né? Depois acabou os profetas. Como a gente vê aqui no livro de Macabeus, que narra o período grego, diz assim, ó: a opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. 1 Macabeus 9, 27. Então o que ele está dizendo aqui? Que já tinha desaparecido os profetas. Não tinha profetas mais na época dos Macabeus. E nem na época de Jesus. Vocês notaram que no Novo Testamento, se você não vê nenhum dos apóstolos encontrando nenhum profeta? É a mesma coisa. Já aqui em Macabeus 4, 45 e 46 diz assim, ó: e tomara a excelente resolução de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio, vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente, sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito, que nunca veio. Eles mesmos destruíram aqui algo pagão, eu acho que era um altar, se eu não estou enganado, porque já não tinha mais profetas para orientar eles de como eles deveriam agir, tá bom? E aí Zacarias, desse contexto, criticando os profetas, olha o que ele diz, ó. Lembrando que ele está fazendo um oráculo, que não teriam mais profeta. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. Então ele deveria morrer. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Então o papai e a mamãe iam pegar uma espada e iam matar o filho. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, e nem mais se vestirão um manto de pelos para mentirem. E é curioso, né, que aqui ele está fazendo um oráculo negativo, né, descendo a lenha, fala, ó, se alguém ousar profetizar, o pai e a mãe vão traspassar ele com a espada. E eles não vão vestir mais mantos de pelo para mentir. Que é a mesma descrição que o Novo Testamento faz de João Batista. Aqui, ó. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? O nome do vídeo é João Batista foi profeta, onde eu mostro isso daqui, que não tem como João Batista ter sido profeta. Apesar do Novo Testamento dar a entender que sim. Agora, se ele foi um profeta, ele foi um falso profeta, porque já bem antes dele, Deus já tinha falado que os profetas não vestiriam mais manto de pelos para mentir ou falar visões mentirosas, tá bom? Mas eu já falei disso em outro vídeo. Aí aqui, continuando o oráculo negativo, nós vimos, né, que esses profetas, eles desciam a lenha nos profetas e também nos sacerdotes, né, nos pastores que não apacentavam o povo. Nós vimos no vídeo anterior de Zacarias que ele condena os pastores, né? Eu até fiz um título ali para chamar a atenção, porque os pastores só queriam comer da gordura das ovelhas. E olha o que ele diz aqui no capítulo 13, ó. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Alguns veem aqui uma referência a Jesus, que aquelas feridas seriam as chagas de Cristo, tá? Aí Deus lança um oráculo negativo contra os pastores, ó. Lembra que a gente viu no capítulo anterior um pastor insensato
que Deus iria levantar um pastor insensato que não ia cuidar da ovelha. Então aqui é a continuação do oráculo. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, que era o pastor insensato, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequeninos. Deixa eu só procurar aqui do mesmo esboço, pessoal, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Aqui, ó. Senão as pessoas podem não entender do que eu estou falando. Aqui no capítulo 11 ele começa a falar de um mau pastor. Aqui, ó. E disse o Senhor: toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que eu suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, na terra de Israel, tá, pessoal? Não buscará a pequena, que era a ovelha perdida, da diáspora, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então é um oráculo contra um pastor insensato. Aqui é meramente a continuação dele, ó. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. E o mais irônico é que o Novo Testamento aplica isso em Jesus. Aqui, ó. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês notaram? Então o próprio Novo Testamento dá a entender que Jesus é um pastor insensato que não cuidou da ovelha perdida, que inclusive era uma das prerrogativas messiânicas, né, das ovelhas perdidas. Mas eu já falei disso em outros vídeos, tá? E aqui no final é uma promessa de esperança para Jerusalém, né? E inclusive se refere àquela guerra dos Macabeus, né? Só que aqui fica meio controverso, né? Porque Deus fala assim, ó: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, ou seja, para a guerra. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor, o próprio Deus, sairá e pelejará, ou seja, lutará contra essas nações, como pelejou sim, no dia da batalha. Então o que Deus está falando aqui? Ele está agindo como se ele fosse um esquizofrênico, com todo respeito. Que ele mesmo vai juntar as nações para guerrear contra Jerusalém, mas ele mesmo vai defender Jerusalém, ele vai lutar com eles. Quer dizer, isso é meio estranho. É o mesmo que eu falar para você que está vendo esse vídeo assim: olha, eu vou reunir uma galerinha do mal aqui, alguns bandidos, para ir na sua casa te descer a porrada. Eles vão roubar seus bens, estrupar sua filha, vão fazer maldade com você, mas eu mesmo vou lutar com você para te ajudar. Quer dizer, faz algum sentido? Não. Aí aqui no capítulo 14 ele fala assim, ó: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. O que nós aprendemos aqui nesse versículo? Duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele está entendendo que só naquele dia, no dia da batalha, talvez dos Macabeus, é que haveria em Israel um só Senhor, um só Deus. Quer dizer que antes então provavelmente não tinha. Tinham outros deuses, como por exemplo Baal, Moloque, Asherá, Dagon, etc. E a expressão que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, ó, toda a terra. Toda a terra, que eu já falei 500 vezes, é a terra de Israel. Porque se fosse todo o planeta, então todo o planeta era para seguir o mesmo Deus de Israel. Tá bom, pessoal? Tanto que aqui nesse versículo, aqui diz o seguinte, ó: toda a terra em redor se tornará em planície. Ué, então o planeta inteiro é plano? Deus é terraplanista? Não faz muito sentido, né? Porque se eu for tomar aqui a expressão toda a terra como se fosse todo o planeta Terra, então chegaria um dia que o planeta inteiro ia ter que ficar plano. Então é claro que aqui só é a terra de Israel, tá? Ó, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exaltada. Então é só essas dimensões aqui que é toda a terra. E habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina. E desde a torre de Hananel até os lugares do rei. E por fim, ele diz aqui assim, ó: e habitarão nela, em Jerusalém, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Só que na verdade houve destruição, né? No ano 70 Jerusalém caiu, né? Lá pelos romanos. Então aqui a gente vê que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Lá eu acho muito legal quando as pessoas aprendem as coisas que eu tento transmitir aqui para vocês, que eu ensinei que uma profecia bíblica, ela nunca vai muito além do seu tempo. Ela tem um limite de tempo. Então quando Zacarias fala aqui que não haveria mais destruição, é só naquele limite de tempo. Até o período grego, dos Seleucidas, dos Macabeus, Antíoco Epífanes.
porque depois Jerusalém foi sim destruída, e mais de uma vez até. Então, toda a profecia bíblica, ela tem um limite de tempo. Não existe isso que os evangélicos falam de pegar uma profecia de 2000 anos atrás e querer jogar para o futuro. Isso aí não existe, tá, pessoal? E por fim, o que me chamou a atenção, você lembra que eu mencionei aqui agora para vocês que só naquele dia que haveria um só Senhor, um só Deus, etc. Aí é curioso, né, que aqui no finalzinho do livro ele fala dos egípcios, que os egípcios iriam venerar o Deus de Israel. Ele fala assim, ó: e se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios, agora que os gentios no caso seriam outros povos, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Aí fica essa pergunta: a troco de que os egípcios iriam celebrar uma festa judaica, uma festa que não é da cultura e nem da crença religiosa deles? Não faz muito sentido, né, pessoal? Mas é o que Zacarias informa. Então dá a entender que na época do profeta Zacarias talvez tivesse alguma proximidade maior entre o Egito e Israel, ou talvez o autor estivesse puxando o saco do Egito, ou profetizando algum tipo de conversão dos egípcios, pode ser também, mas que nunca aconteceu na prática. Tá bom, pessoal? Então tá aí mais um videozinho, espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance. Quem é inscrito, ativa o sininho, tá bom? Paz a todos.